varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela 1 na internet, no YouTube. Se inscreva nos nossos canais, acompanhe nossos vídeos. Hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, a palavra do Senhor nosso Deus céu, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único. Na leitura do livro do Antigo Testamento, na leitura dos livros proféticos. Primeiro livro profético, Isaías, a santidade de Deus. Hoje nós continuaremos a leitura do primeiro Isaías, já na sua segunda parte, Deus está conosco, no seu capítulo 10, em todos os seus, vamos ver aqui, 34 versículos. Exatamente, vamos confirmar. Então, leitura do primeiro Isaías, que é o primeiro livro profético, o 29º livro do Antigo Testamento, pela nossa contagem. Então, vamos para a leitura. Primeiro Isaías, capítulo 10, primeiro tópico, a suprema corrupção. Ai daqueles, repetindo, ai daqueles que fazem decretos iníquos e daqueles que escrevem apressadamente sentenças de opressão, para negar a justiça ao fraco e fraudar o direito dos pobres do meu povo, para fazer das viúvas a sua presa e despojar os órfãos. O que farão vocês no dia do castigo, quando chegar a tempestade que vem de longe? Repetindo, o que farão vocês no dia do castigo, quando chegar a tempestade que vem de longe? O apoio de quem vocês irão procurar e onde deixarão suas riquezas para não saírem encurvados junto com os prisioneiros e para não caírem no meio dos cadáveres? Apesar de tudo isso, a ira de Javé não se acalma e sua mão continua estendida. Segundo tópico, instrumento é instrumento. Ai da Assíria, vara da minha ira, bastão do meu furor, posto em suas mãos. Contra uma nação ímpia eu a enviarei, eu lhe dei ordens contra o povo da minha cólera, para que o saqueie e o despoje, e o pise como se fosse lama da rua. Mas ela não tinha essa intenção e o seu coração não se apegou a esse plano. Pelo contrário, ela só pensava em exterminar e destruir bom número de nações. De fato, ela dizia: por acaso os meus príncipes não são todos reis? Calane não teve a mesma sorte de Carquemis? Repetindo, Calane não teve a mesma sorte de Carqué? Que é isso? Repetindo, Calane não teve a mesma sorte de Carquemis. Emate não teve a mesma sorte de Arfade, e Samaria não teve a mesma sorte de Damasco? Agora sim, glória a Deus, aleluia. Ora, se a minha mão alcançou aqueles reinos de ídolos cujas imagens eram mais numerosas que em Jerusalém e em Samaria, não farei com Jerusalém e suas imagens o mesmo que fiz com Samaria e seus ídolos? Pois bem, quando o Senhor terminar tudo o que está fazendo no Monte Sião e em Jerusalém, ele vai dar o castigo ao rei da Assíria, conforme a soberba dos seus pensamentos e a arrogância do seu olhar, pois ele disse: foi com a força da minha mão que eu fiz o que fiz. Agi com sabedoria porque sou inteligente. Mudei as fronteiras das nações
e saqueei seus tesouros. Como herói, dominei seus habitantes. Como em ninho, minha mão apanhou as riquezas dos povos, como se recolhem ovos abandonados. Recolhi a terra inteira e não houve quem batesse asas, ninguém que desse um pio. Repetindo, como em um ninho minhas mãos apanhou. Repetindo, como em um ninho minha mão apanhou as riquezas dos povos. Repetindo, como em um ninho minha mão apanhou as riquezas dos povos. Graças a Deus. Como se recolhem ovos abandonados, repetindo, como se recolhem ovos abandonados, recolhi a terra inteira e não houve quem batesse asas, ninguém que desse um pio. Glória a Deus, amém. Acaso o machado se gloria contra aquele que o segura? Ou a serra se engrandece contra aquele que a maneja? Como se o bastão pudesse balançar quem o ergueu, ou a vara levantar aquele que não é madeira? Por isso o Senhor, Javé dos Exércitos, vai mandar magreza à gordura dele. Em lugar de sua glória haverá um incêndio, como incêndio provocado por fogo. Terceiro tópico. Um resto voltará. A luz de Israel se tornará um fogo e seu santo uma labareda que há de devorar e consumir num só dia seus espinheiros e matagal. Como se fosse um doente que definha, vai se extinguir toda a beleza de suas matas e de seus bosques. Sobrarão tão poucas árvores na floresta que até uma criança poderá contá-las. Nesse dia o resto de Israel, os da casa de Jacó que escaparem, não vão mais procurar apoio naquele que os fere. Vão se apoiar com toda fidelidade em Javé, o Santo de Israel. O resto de Jacó voltará para o Deus forte. Israel, mesmo que o seu povo fosse tão numeroso como a areia do mar, a verdade é que de todo ele só um resto voltará, pois foi decretada a destruição. A justiça transborda, sim, a destruição foi decretada. O Senhor Javé dos exércitos vai executá-la no meio de toda a terra. Quarto tópico. Javé libertará. Por isso assim diz o Senhor Javé dos exércitos: povo meu, que mora em Sião, não tenha medo da Assíria. Ela lhe bate com um bastão, levanta contra você a sua vara no caminho do Egito. Só mais um pouco de tempo e o meu furor chegará ao fim. A minha ira vai destruí-los. Javé dos exércitos puxará o relho contra eles, como quando atacou Madiã perto da rocha de Horebe, ou como quando ergueu a sua vara contra o mar no caminho do Egito. Nesse dia será retirada a carga dos ombros de vocês e a canga de seu pescoço. Vamos ver aqui, 2, 3, 4. Então, quinto tópico.
demonstração de força. O destruidor vem de Rimon, chega até Ayate, passa por Magron e deixa a sua bagagem em Maquemas. Atravessam o desfiladeiro e acampam em Gaba. Ramá estremece, Gabaá de Saul põe-se em retirada, levante a voz, bate Galim. Esteja atenta, Laíssa, responde-lhe Anatote. Madmena foge e os moradores de Gabim procuram esconderijo. Ainda hoje, parando em Nob, com a mão ele ameaça o monte da filha de Sião, a colina de Jerusalém. Vejam, o Senhor Javé dos Exércitos, a ramagem com terrível violência vai podar. Os galhos mais altos serão cortados, os ramos de cima serão abatidos, o grosso da floresta será cortado a ferro, e o Líbano majestoso cairá. Explicações do capítulo 10 do 1 Isaías, capítulo 10, versículos 1 a 4. Continua o tema de Isaías 5, 23, a única apelação dos desfavorecidos, fraco, pobre, órfão, viúva. Para defender seus direitos seria uma constituição justa e ao mesmo tempo efetiva. Isaías denuncia não só a injustiça por parte daqueles que fazem as leis, mas também por parte daqueles que devem executá-las. A finalidade de qualquer constituição é ser apoio e defesa para aqueles que não têm outro meio para proteger os próprios direitos. Versículos 5 a 16. Estamos em 70 a.C. O reino do norte, Israel, foi dominado em 722 a.C. pela Assíria, diante da qual também o reino do sul, Judá, está prestes a sucumbir, conforme Isaías 36. Para o profeta, o dominador estrangeiro é um instrumento de Deus para corrigir o povo corrompido. Versículos 5, 6. Entretanto, o dominador se fecha no orgulho e se crê absoluto. Por isso também ele será corrigido por Deus. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus e ficar impune. 17 a 23. Depois de várias incursões em 722 a.C., a Assíria destrói Samaria, capital do Reino do Norte, e avança para o Reino do Sul, transformando-o em estado vassalo. Encontramos aqui um verdadeiro comentário sobre os nomes dos filhos de Isaías. Judá se aliou com a Assíria, e esta o dominou e despojou. Pronto, saque, rápido, pilhagem. Mas tendo provado o quanto é falho o apoio das alianças humanas, um pequeno resto voltará e aprenderá a colocar sua confiança em Javé, tornando-se portador da salvação. 24, 27a. Na história de Judá, dominada pela Assíria, repete-se a situação dos hebreus escravos no Egito. Por isso, Isaías recorda a libertação da opressão egípcia, Êxodo 14, 16, e a vitória de Gedeão contra os madianitas, Juízes 7, 25. Javé, o Deus da libertação, continua a libertar os oprimidos que clamam por ele. 27b, 34. Esses vários versículos descrevem o itinerário seguido pelo exército assírio. Trata-se de marcha inesperada, talvez para a demonstração de força, sem contudo chegar a Jerusalém. Os versículos 33 e 34 talvez ficassem melhor depois de Isaías
2,